Boa tarde, juvenis. Como é bom a gente estar reunido mais uma vez para aprender a palavra de Deus. Corra lá, pega a sua revista, pega a sua Bíblia e juntos vamos aprender mais uma lição. Uma lição extraordinária que vai falar sobre o sacrifício do nosso Redentor. Então, se você não pegou ainda, vou dar um tempo para você ir lá na lição 9, que vai tratar sobre o sacrifício. É um período extraordinário. É um período que nós vamos aprender o momento final da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Na semana passada aprendemos sobre graça e você pôde estudar juntamente com a professora Raquel o significado desse ato. E o Senhor Jesus Cristo, pelo um ato tão maravilhoso de graça, Ele vai para a cruz do Calvário para salvar toda a humanidade. Graça, favor imerecido de Deus foi o que o Senhor fez por todos nós. Então, galera, vamos aprender hoje a lição 9, o sacrifício do Redentor. Eu queria já ler com vocês aí o tema inicial, a leitura bíblica em classe. Primeiramente, eu quero ler aí Lucas no capítulo 23, no versículo 46, que vai falar um momento que Jesus, ele clama a Deus, ele ora ao Senhor. Acompanha comigo aí só. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Eu acho isso extraordinário. Eu acho esse ato do Senhor, esse período que ele ora a Deus, clama ao Senhor, muito importante para a nossa vida. Porque ali nós iremos aprender que é importantíssimo termos comunhão com o Pai. Jesus Cristo, ele era Deus. Mesmo assim, ele tinha comunhão com o Pai. Nesse momento de angústia, nesses momentos finais da vida dele, que ele passaria por grande angústia na sua vida, ele para um período de tempo para clamar ao Senhor. Aí eu falo para você, cara, a oração é importantíssima para a vida cristã. A Bíblia vai falar lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, que devemos orar sem cessar. Certamente, a oração é que vai nos fortalecer para que a gente possa caminhar nesse período de vida que nós teremos aqui na Terra, para que nós possamos vencer as batalhas do nosso dia a dia. Lá em Tiago, vai dizer lá no capítulo 5, que se nós estivermos aflitos, nós devemos orar. Porque a oração é que vai nos fortalecer. É a oração que vai dar a nós o combustível para a caminhada circunstancial da vida. Então, nesse momento, Jesus ele para, ele ora, ele clama a Deus, ele pede força para que ele possa passar por esse período de angústia. E abre um parêntese também. Jesus Cristo ele diz para os seus discípulos, nós vamos aprender aqui nessa lição, que a oração era importante, porque certamente eles seriam tentados. E a oração, trazendo comunhão com o Pai, faria com que eles ficassem fortalecidos para passar esse período de grande tribulação e de grande tentação que certamente viria após a morte do Senhor Jesus Cristo. Então vamos continuar a lição. Quero dizer para vocês que eu estou com muita saudade de vocês e espero que em breve nós possamos estar reunidos na casa do Pai, na casa do Senhor, na estrutura física, lá na Teixeira de Freitas, no número 308, para a gente aprender juntos a palavra de Deus. Enquanto isso, nós utilizamos a tecnologia para chegar até a tua casa, para aprender mais e mais essa palavra que nos edifica e nos traz força nesse período de quarentena. Aí eu pergunto para vocês, como é que tem sido esse período de quarentena? Será que vocês têm reservado esse período de oração para buscar fortalecimento? É importante. Esse período muitas das vezes poderá vir sobre nós angústia, poderá vir sobre nós temor, mas somente através da oração fará com que você se fortaleça em Deus e você passe por esse período fortalecidos no Senhor. Então, galera, ore, busca Deus nesse período de quarentena.
Vamos ler lá a leitura bíblica em classe, que se encontra em Lucas, no capítulo 22, no versículo 14 ao 22. Vamos lá? Vamos ler? Olha o que diz. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, esse cálice é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Aqui, o Senhor Jesus Cristo, você pode acompanhar comigo, que ele estabelece a ceia do Senhor. É nesse momento que Jesus ele pede para Pedro e João organizar essa ceia. Ele pede para ele realizar essa ceia. Seria um momento que eles estariam reunidos mais uma vez para receber as últimas instruções. E ele mostra que era importante esse momento de ceia. Era um importante momento que eles estariam em comunhão com o Pai para receber a instrução, para se fortalecer ainda mais. Aí eu falo para você o seguinte, talvez você não dê tanta importância àquele momento de ceia que nós temos todo o primeiro domingo e a terceira quarta-feira do mês. A ceia do Senhor é importantíssima para a vida cristã. Para você, juvenis, ela não é estabelecida somente para os anciões da igreja, para as pessoas mais velhas, mas ela é estabelecida para toda a igreja. Então é importantíssimo aquele momento. Se você talvez dá mais importância ao futebol, a sair com os amigos, eu quero dizer para você que você está errado. A ceia do Senhor é importante para a sua vida. É lá que nós iremos trazer à memória aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Foi o ponto mais importante da humanidade. Foi o ponto alto da história. Aquele momento que Jesus Cristo ele é crucificado na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados e o pecado de toda a humanidade. Então o momento de ceia é o momento que nós temos para parar e relembrar desse ato importantíssimo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Então, galera, a partir desse momento, a partir de hoje, vamos mais valorizar esse momento que nós paramos e reservamos no primeiro domingo do mês e na terceira quarta-feira do mês para ceiar com o Senhor. São dois atos importantíssimos que Jesus Cristo ele estabelece. É a ceia do Senhor e o batismo nas águas. Então, você também que ainda não é batizado nas águas, então você tome essa decisão importantíssima para que você tenha essa possibilidade, esse privilégio de poder ceiar com Cristo, ceiar juntamente com toda a igreja. E a palavra de Deus diz que quem crer e for batizado será salvo. Então, são ordenamentos do Senhor que é importante para a nossa vida cristã. Então, leve isso a sério. Então, valorize esses atos. E você que não é batizado, nos procure para que no próximo batismo você possa se batizar. Bom, pessoal, continuando a lição, vamos para o tópico 1, que vai falar sobre a última noite do Redentor. Então, a última noite do Redentor foi uma noite de instruções. Lá eles aprenderam diversas coisas. E uma delas era que o maior deveria ser como o menor. Ou seja, foi uma instrução de que nós devemos servir as pessoas. Nós devemos ajudar as pessoas. Então,
foi uma das instruções que Jesus Cristo ele passa para os seus discípulos. Então, a última noite foi uma noite de muita emoção para todos aqueles que estavam ali. Jesus Cristo, ele sabia tudo o que iria acontecer. Então, certamente, no seu coração estava um sentimento muito grande de que ele passaria por toda aquela situação. 1.2, um tópico, diz aí, a comunhão com o Pai. Isso é importante. Nós lemos aqui na leitura inicial que Jesus Cristo, ele lá no jardim do Getsemane, ele para clamar ao Pai. Ele para orar. E por 3 vezes Jesus pediu ao Pai que, se possível, passasse o seu cálice. Ou seja, é um momento de comunhão. O filho com o Pai, clamando, conversando, orando ao Senhor. Por isso que eu falei que é importantíssimo esse momento de comunhão que você tem com o Senhor. É o momento que você vai apresentar a Deus as suas demandas. Lá no tópico 1.2 também vai falar sobre a traição de Judas. Então todos vocês sabem que Judas trai ao Senhor. Então a revista vai dizer que nunca na história se viu uma expressão de amor tão grande que Jesus Cristo tinha com Judas. Porém, a recíproca não era verdadeira. Nós sabemos que Judas trai a Jesus. E foi para Judas uma amizade tão oportunista e tão mesquinha de ter trocado essa amizade por algum dinheiro. Nós iremos aprender também na palavra de Deus, lá em João, que Judas já praticava essa coisa de trocar a comunhão com o Pai por dinheiro. Lá na palavra de Deus vai dizer que Judas era aquele que era responsável pela bolsa. Ou seja, ele era responsável por esses recursos que eles tinham. Mas desde sempre Judas praticava essa troca. Judas roubava esse dinheiro. Então, nós sabemos que um abismo chama outro abismo. Então, o ato de Judas foi que, desde o início, ele trocava essa comunhão com Jesus por recursos financeiros. Então, é uma mensagem que eu digo para você. Não troque Jesus por nada. Jesus Cristo deve ser o mais importante na sua vida. No topo da pirâmide, Jesus Cristo, ele deve estar. Ele não deve ficar na base da pirâmide. Ele deve estar no topo, porque ele deve ser a pessoa central da sua vida. Então não troque momentos da sua vida por nada. Você tem que sempre colocar o Senhor em evidência, no centro de todas as coisas. Então, se você acha que o seu videogame é mais importante, se você acha que a viagem é mais importante, que o carro é mais importante, que a estabilidade financeira é mais importante, você está enganado. Jesus Cristo deve ser o mais importante para todos vocês. Então, juvenis, no momento de estudo que vocês têm aí para passar no concurso, talvez, para ser, você que pensa em ser um médico, você que pensa em ser um militar, coloque Jesus Cristo no topo. Eu tenho a certeza, absoluta certeza, que Jesus Cristo vai te abençoar. Que você tenha uma amizade perfeita com o Mestre. Que você tenha uma amizade com o Senhor. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 17:17 que em todo tempo ama um amigo e na angústia nasce o irmão. Então, nesse momento de angústia, aproveite para ter um relacionamento íntimo com Deus. Aproveite esse momento para estabelecer uma amizade verdadeira com o Senhor. Nesse momento de angústia, é importante para nascer um amigo. Aí também eu abro um parêntese. Qual é o amigo que você está se relacionando? Será que aquele amigo da rua que você conheceu tem sido um verdadeiro irmão para você? Será que é uma amizade verdadeira? Será que é uma amizade recíproca? Será que você recebe a mesma coisa que você dá para ele? Então, analise também as suas amizades. Vê se essas amizades são verdadeiras. E que você reflita sobre isso. Jesus Cristo é um amigo verdadeiro.
mas também aquelas pessoas que nós nos relacionamos dia a dia também deve apresentar uma amizade verdadeira. Num tópico que diz o seguinte: a negação de Pedro. Acompanha comigo aí. Jesus estava preso e acorrentado na casa do sumo sacerdote. No pátio daquela casa foi acesa uma fogueira. Pedro se aproximou e por 3 vezes ele nega a Jesus. Isso já tinha sido falado. Jesus Cristo já tinha alertado Pedro sobre toda essa situação. Jesus Cristo já tinha falado que ele negaria o Senhor 3 vezes. Não é verdade? Mas nós aprendemos, mas você pode falar assim: poxa, mas Pedro, como é que ele nega Jesus? Como é que Judas também ele trai a Jesus? Eu quero dizer o seguinte para você, que no caso de Judas, ele, no momento que ele trai o Senhor, ele sente remorso. Não há arrependimento. A gente vai ler a história de Judas e vai ver que ele tira sua própria vida. Não houve arrependimento de Judas. Mas no caso de Pedro, se a gente olhar para a história de Pedro e analisar a sua trajetória de vida pós-morte de Jesus Cristo, a gente vai ver que houve arrependimento. Por mais que Pedro ele negue a Jesus, nós iremos olhar a história de Pedro e vamos ver que foi uma história extraordinária. Pedro foi usado grandemente pelo Senhor. Pedro foi um homem de Deus que ele prega a palavra de Deus em todos os lugares e através do poder de Deus, muitas pessoas são transformadas e curadas por Pedro. Então, no caso de Pedro, teve sim arrependimento. Voltando aí na lição, o tópico 3 vai dizer o sacrifício. Eu coloquei aqui no quadro o seguinte: o sacrifício, ele representava 3 tópicos. Nesse caso aqui, a gente vai aprender que a morte de Jesus Cristo foi uma morte vicária, ou seja, foi substitutiva. Um inocente morria no lugar dos pecadores. A gente vai aprender na palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. Então, todos nós, pecadores, a nossa recompensa seria a morte. Não teria outra possibilidade. Mas Jesus Cristo, através de um ato substitutivo, ele vai à cruz do Calvário para nos trazer vida eterna. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que eu e você tenhamos vida eterna. João 3,16. Então, esse ato substitutivo é um inocente. Jesus, ele morre no nosso lugar. Ele também vai dizer que o ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi um ato propiciatório, ou seja, apto a receber perdão. A gente vai aprender que lá no Antigo Testamento, quando as pessoas iriam apresentar ao Senhor, quando eles iriam apresentar alguma demanda ou pedir perdão a Deus pelos seus pecados, eles sacrificavam um animal, não é verdade? Então Jesus Cristo, ele teve um ato propiciatório, foi um apto a receber o perdão. Ou seja, nós a partir desse momento tivemos a oportunidade de receber o perdão. E o ato expiatório, conforme eu falei agora, o sacrifício, pagou um alto preço pelos nossos pecados. Jesus Cristo derrama o seu sangue por mim e por você. Então, são 3 tópicos. Foi um ato substitutivo, foi um ato propiciatório e um ato expiatório. Isso foi o sacrifício de Jesus. Seguindo aí, o início da crucificação. Quando a gente lê essa passagem lá em Lucas, no capítulo 22, a gente discorrendo sobre como foi essa caminhada de Jesus Cristo até a morte, que vai acontecer lá no capítulo 23, no versículo 33, a gente se emociona com todo esse ato. Demonstra um ato de amor por toda a humanidade.
Jesus Cristo passou por tanta coisa. A gente vai ler lá na palavra de Deus que os cravos foram fixados em suas mãos, nos seus pés, na madeira. A gente vai ler que esses cravos atravessaram suas mãos e seus pés, que a cruz foi erguida e colocada em um buraco previamente cavado entre o céu e a terra, pregado no madeiro, o Filho de Deus pagando um alto preço. Isso nos emociona. E nós devemos valorizar esse ato. Nós todos os dias devemos agradecer ao Senhor por esse ato na cruz do Calvário por mim e por você. Porque certamente, se Jesus Cristo não tivesse esse amor tão grande pela humanidade, certamente nós não estaríamos aqui nessa tarde. Então que nessa tarde nós possamos agradecer mais e mais ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Continuando aí no tópico 3.2, a redenção. Vamos ler lá comigo? No Calvário, o Pai e o Filho estavam juntos naquele propósito. Você lembra que na aula retrasada, que eu falei sobre a redenção do nosso Senhor, eu falei que eles estavam em um só propósito? Talvez eles estavam com papéis distintos, mas eles tinham o mesmo propósito. Então, Pai e Filho, eles tinham um único objetivo, que era salvar a humanidade. Então, não havia medo nos olhos de Jesus. Ele foi preparado para aquele momento. O Filho levou a cruz e ele mesmo se fez cordeiro. O Pai, justo para salvar a humanidade perdida. Sacrificou o seu Filho para si mesmo. Só ele, um único bendito, poderia se fazer maldição por nós, para nos resgatar para Deus. O próprio rei, que poderia condenar, preferiu morrer para não destruir os seres humanos. É exatamente lá em Isaías, no capítulo 53, vai dizer que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, a redenção de Jesus Cristo foi uma prova de amor. A redenção de Jesus Cristo nos possibilitou estar aqui hoje. E nós devemos ser gratos a Ele por tudo isso que Ele fez por nós. Então, para concluir, vamos ler aqui a conclusão, que diz assim: caminhar pelas páginas do Evangelho de Lucas, seguindo os últimos passos de Jesus até seu sepultamento, é uma aventura sem precedente. Vimos a dignidade do Redentor que, em momentos de intensa dor e tristeza, produziu episódios de poesia e ternura, chamando Judas de amigo, amando a Pedro com o olhar, perdoando aos que lhe condenavam e crucificavam. O Pai e o Filho eram os responsáveis por aquela empreitada de amor, que destruiria para sempre a cabeça da serpente. Então, nós aprendemos que por um homem o pecado entra no mundo, mas também por um homem, Jesus Cristo, ele vai salvar toda a humanidade. Aprendemos que nós fomos justificados gratuitamente por essa graça. A professora Raquel ensinou semana passada sobre isso, sobre a graça, favor imerecido de Deus. E nós, através da cruz do Calvário, através da morte vicária de Jesus Cristo, nós tivemos a possibilidade de termos os nossos pecados perdoados. Que nessa tarde seja um momento de agradecimento a Deus por esse ato. Que seja um momento que nós possamos orar ao Pai e buscar a comunhão com Ele para que nós possamos nos fortalecer ainda mais nessa certeza que nós devemos estar todo o nosso dia, todo o momento com o Senhor, em comunhão com Ele. Que o Senhor continue te abençoando, que possamos estar fortalecidos nesse período de quarentena, que no momento de angústia você possa orar ao Pai, que no momento de tristeza você possa buscar ao Pai, que certamente Ele irá te fortalecer. Juvenis, estou com saudade e espero que em breve, nós possamos estar reunidos fisicamente para aprendermos juntos a palavra de Deus e também dar um abraço em cada um de vocês. Então, um grande beijo, que o Senhor te abençoe.